Vamos começar aqui a nossa correção, pessoal, sobre triângulos, no conteúdo de congruência de triângulos, né? Nós estudamos nos vídeos, acompanhamos bem direitinho que existe os tipos de congruência, né? Existe lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo e lado, ângulo, ângulo oposto. A primeira questão diz: os triângulos ABC e MNP são congruentes. Aqui é muito importante, tá afirmando que esses dois triângulos são iguais, né? Se eles são congruentes. Então, pelas indicações, determine o caso. Qual é o caso de congruência e as medidas de x e y? Vamos identificar aqui o caso. Ó. Primeiro, AB é do mesmo tamanho de MN. Lado. Depois, marca-se o ângulo. O ângulo A do mesmo tamanho do ângulo M. Depois, o lado AC é do mesmo tamanho de MP. Então, pessoal, o caso vai ser lado, ângulo, lado. Aqui, ó. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. X, se eles são congruentes, isso significa que as medidas vão permanecer as mesmas. Esse ângulo é do mesmo tamanho desse. Então, 60 vai ser do mesmo tamanho de x. X igual a 60. E 30 vai ser do mesmo tamanho de y. Y igual a 30. Segunda questão. Na figura B, o ângulo B é congruente ao ângulo E. Aí você olhar aqui, tem até o risquinho marcando, ó. Esse risquinho marca a congruência. E o lado AB é congruente ao DE. Os risquinhos marcando a congruência, indicando que são iguais. Nessas condições, determine as medidas de x e y. Então, eu montei aqui os casos de congruência. Começando, o ângulo B é congruente ao ângulo E. Esse com esse. O lado AB congruente ao DE. Esse congruente a esse. Então, o lado AC, daqui para cá, vai ser congruente ao lado CD. Então, x vai ser igual a 4. Logicamente que o lado BCY vai ser congruente ao lado CE, que vale 5. Então, x igual a 4 centímetros e y igual a 5 centímetros. Prosseguindo na nossa terceira questão, num triângulo ABC, que ele, ó, ABC, AB, o lado AB, ó, daqui para cá, tá marcado. É do mesmo tamanho de AC, são congruentes. Aqui, ó, o símbolozinho de congruência. E BD é congruente a DC. Tem dois risquinhos indicando a congruência. Então, se esse lado é igual a esse e essas medidas também são iguais, lado, lado, lado é a congruência desse triângulo aqui, ó. Mostre nessas condições que o x é igual ao y. Esta reta AD está dividindo, né, os dois triângulos em partes iguais, ó. Esse lado ficou do mesmo tamanho desse. Então, esse ângulo também vai ser do mesmo tamanho desse. X igual a y. Mais importante aqui, a marcação de 90 graus. Indica que é um ângulo reto, né? E o ângulo B é congruente ao ângulo C. Do mesmo tamanho. Vamos para a quarta questão. Na quarta questão, na figura AC, é congruente a MN e o ângulo C é congruente a N. Prove que AB é congruente a MP. Vamos identificar
essas congruências na figura, né? Vamos começar aqui, ó. Eu comecei pelo ângulo. O ângulo A, mede 90 graus, ele é congruente ao ângulo M, que também mede 90 graus. Então, o ângulo A é congruente ao ângulo M. Depois, o lado AC é congruente ao lado MN, são do mesmo tamanho. Por último, né? O ângulo C congruente ao ângulo N. Então, qual é o tipo de congruência? Ângulo, lado, ângulo. Vamos lá. Ângulo, lado, ângulo. Tá aqui marcando. De novo. Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Pelas marcações, né? Prove que AB é congruente a MP. Se esses dois triângulos têm essas congruências todas iguais, então, esse lado AB vai ser congruente também a MP. Quinta questão. Os triângulos ABC e DBC da figura apresentam os ângulos congruentes, ou seja, os ângulos são iguais. Nessas condições, mostro que os triângulos ABC e DBC são congruentes. Se os ângulos já são congruentes, vamos aqui para minha explicaçãozinha, né? Vamos lá. ABC é um triângulo e DBC é outro triângulo que são congruentes. Então, ó, do A para o B é do mesmo tamanho do B para o D. Um risquinho, um risquinho. As marcações. Esse ângulo A é do mesmo tamanho do ângulo D. E esse ângulo é do mesmo tamanho desse, né? Então, o triângulo ABC é congruente ao triângulo DBC. Esse lado BC, ele é adjacente para os dois triângulos. Então, vamos lá. São congruentes pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto. Vamos identificar aqui, ó, lado. Esse lado, ele é adjacente aos dois triângulos. Lado, ângulo, lado, ângulo e ângulo oposto. Pronto, finalizamos assim a nossa correção.